Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 68, de 8 de abril. Vamos continuar a leitura no livro de Josué, capítulo 21, do versículo 13 em diante, até o 42. Assim, aos descendentes do sacerdote Arão, deram Hebrom, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Líbna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com os seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual com os seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Quibzaim e Bet-Horon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Gat-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas e gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Besterá, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Issacar, Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Azer, Mizal, Abidom, Eucate e Reobote, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes, na Galiléia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Amot-Dor e Cartã, cada qual com seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Joquineão, Cartá, Dimna e Naalau, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades da tribo de Ruben, Bezer, Jazá, Quedemote e Mefaate, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim, Esbom e Jazar, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros restantes dos levitas foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor. 1 Crônicas, do capítulo 6, do versículo 54 até 80, nos diz assim: estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Dentre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada Hebrom em Judá, com as suas pastagens ao redor. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Líbna, Jatir,
Estemoa, Ilém, Debir, Azan, Jutá e Bet-Semes, com as suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Gebá, Alemete e Anatote, com as suas seguintes e respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim os israelitas deram aos levitas essas cidades, com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades do território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim e Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Ajalon e Gate-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades do clã da metade da tribo de Manassés: Golã, em Bazã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Azer, Masal, Abidom, Ucoque e Reobote, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Amon e Quiriataim, com suas respectivas pastagens. Essas foram as cidades que os outros meraritas receberam. Da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer, no deserto de Azã, Quedimote e Meefate, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazar, com suas respectivas pastagens. Josué capítulo 21, do versículo 43 ao 45, vai falar sobre cumprida a promessa do Senhor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos teus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhe, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Josué capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 34, vai falar sobre as 2,5 tribos voltam para casa a leste do Jordão. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Ele lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou durante muito tempo, e até hoje vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhe entregou. Agora, o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, para como tinha prometido. Voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu.
que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos e obedeçam aos seus mandamentos. Apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a tua alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram. Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe das suas respectivas famílias, dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelaram contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe. E que Israel o saiba, se agirmos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje, se construirmos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão, sobre ele que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes digam aos nossos que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel. Homens de Ruben e de Gade, Deus de Israel, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor.
Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifício, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissermos, se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: veja a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifício, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocausto, ofertas de cereal e sacrifício, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, então eles deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade e de Manassés. Os homens voltaram e esses se alegraram com um relatório aos outros israelitas. Esses se alegraram, né, e louvaram a Deus. E não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Juízes capítulo 2, do versículo 16 até o versículo 19, vai dizer assim. Aqui começam os estabelecimentos dos juízes. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os, recusavam-se a abandonar suas práticas e o seu caminho obstinado. Juízes capítulo 3, do versículo 5 até o versículo, vamos lá, o versículo 10. Juízes 3, do 5 ao 10. Nesse período desses versículos, nós vamos falar sobre o primeiro juiz, o Otoniel, a primeira apostasia e a servidão na Mesopotâmia, e Otoniel liberta Israel 40 anos de servidão. Vamos lá? Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus.
Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois enlouqueceram-se do Senhor, esqueceram o seu Deus e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, que foi Otoniel, filho de Quenaz, o irmão mais novo de Calebe. Então, o Otoniel era sobrinho de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Amém?